Olá, meu nome é Marco e esse é o canal Atos 15. Hoje nós vamos falar sobre a porção "E se aproximou", ou em hebraico, Parashá Vaigash, que englobam os textos de Gênesis 44:18 até Gênesis 47:27. E para os profetas, vamos ler Ezequiel 37, do versículo 15 ao 28. O texto do Novo Testamento é de Lucas 6 a 9:16. Vaigash fala sobre reencontros e fala sobre arrependimento. O reencontro de Judá e José, mas também de Israel e o Messias, das tribos do sul e as tribos do norte, do noivo e da noiva. Mas fique no vídeo até o final para você saber sobre as 7 angústias que Jacó passou, como diz no livro de Provérbios, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Vaigash, Elav, Yehudá, Vaiomer, Bi Adoni, Idaber na Avdeha, Davar, Beosne, Adoni, Veal, Ihar, Apeha, Be Avdeha, Ki Hamorra, Ki Far'o. E se aproximou Judá a ele e disse: Rogo, meu senhor, que fale teu servo uma palavra na presença de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és igual ao faraó. Gênesis 44:14. Reencontros podem ser dolorosos e traumáticos, e é dessa forma que acontece nesta porção. Pois Judá e seus irmãos se arrependem amargamente de um pecado cometido há muito tempo atrás, e José chora, tão alto que a Bíblia diz que todo o Egito ouviu. Mas o arrependimento e o perdão não são capazes de apagar o passado. E o que fazer então quando um abismo separa dois lados feridos? Dito isso, eu gostaria de ressaltar para vocês de que o retorno de Jesus, a volta de Yeshua, a segunda vinda, só acontece após o seu povo, os seus irmãos, o reconhecerem como tal. A revelação do Messias Yeshua virá antes do cumprimento das profecias. Como diz: porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus 23:39. Ou seja, Jesus espera o reconhecimento dos seus irmãos para que ele venha. Yeshua volta em resposta a um clamor do seu povo. O que Yosef diz para os seus irmãos quando eles o reconhecem como tal? Em Gênesis 45, no versículo 4 e 5 diz assim: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vocês. E vemos Jesus dizendo algo muito parecido lá no livro de Mateus, no capítulo 11, verso 28. Ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora, um outro verso que me chamou a atenção, no capítulo 45 de Gênesis, é o versículo 12. O versículo 12, ele tem uma coisa muito curiosa. Porque os cristãos, deixa eu explicar por que eu achei tão curioso assim, né? Os cristãos, de forma geral, eles dão mais importância hoje para a língua grega do que para a língua hebraica. Os nomes próprios da Bíblia foram todos gentilizados. As festas e a cultura bíblica judaica foram modificadas ou até mesmo banidas. O Messias de Israel tem um nome gentil, roupas, costumes e língua estrangeira, mas o leão da tribo de Judá está vindo, está marchando de volta para Jerusalém, e ele será novamente identificado como um judeu. O versículo 12 de Gênesis 45 diz: E eis que vossos olhos veem, e os olhos de seu irmão Benjamim, que minha boca fala em vossa própria língua. Quando a identidade judaica de Yeshua for restaurada, o seu povo, de forma muito mais fácil, irá reconhecê-lo
como o seu irmão. E eu quero ler agora com vocês uma parte do texto dos profetas relacionada à porção dessa semana, lá em Ezequiel 37. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, porventura não nos declararás o que significa estas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios e as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Esse texto, ele fala de uma era messiânica, onde Israel será restaurada, todas as tribos vão se juntar novamente. E aqui diz que Davi governará para sempre. Nós sabemos que Davi tipifica o Messias Yeshua, porque ele é o rei da linhagem de Davi, ele é a raiz de Davi. E Davi tipifica Jesus porque ele também, às vezes, na sua história, nós vemos ele exercendo cargos que eram de sacerdotes. E sabemos que Jesus também, ele é um sacerdote para sempre. Davi às vezes usava o seu éfode, né? O éfode é um instrumento do sumo sacerdote. Então isso aponta para Jesus. Então, quando lemos esses textos, nós percebemos que existe uma reconciliação das tribos. Vaigash, elas vão se ajuntar. E haverá um rei governando Israel e todas as nações. E esse é o Messias Yeshua. Falamos no começo do vídeo que nem mesmo o arrependimento ou o perdão podem apagar os traumas do passado. Este é um processo lento, onde devemos nos esforçar continuamente para construir uma ponte que ligue os dois lados do abismo. José e os seus irmãos foram novamente unidos, postos lado a lado no peitoral do sumo sacerdote. Yeshua é o nosso eterno sumo sacerdote, e através dele, não só o bastão de José e Judá são unidos, se tornando um, mas também todo aquele que invocar o nome do Eterno. E agora chegou a hora do bônus. Em Provérbios 24:16 diz: porque 7 vezes cairá o justo
e se levantará. A vida de Jacó é um testemunho vivo deste versículo, pois ele sofreu 7 grandes lutas, mas se ergueu em todas elas. A primeira, Esaú. Depois, Labão. A luta contra o anjo, a tragédia de Diná, a perca de José, Simão e Benjamim. Assim como Jacó, se cairmos 7 vezes iremos levantar. A próxima porção se chama E viveu, ou em hebraico, Vai-ri, que ela se estende de Gênesis capítulo 47, versículo 28, até Gênesis 50, versículo 26. Eu peço agora a tua ajuda. Você pode, através do seu comentário, da sua curtida, compartilhando os vídeos e o canal. Você não sabe a força que você pode me dar com esses pequenos gestos. Então vejo você em Vai-ri.